Olá, caros alunos e alunas, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor de Teoria Sociológica 2, e estou gravando este vídeo como uma extensão da aula de Antônio Gramsci, a partir da obra Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Como vocês sabem, as aulas são gravadas e enviadas, e elas nem sempre possuem, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, não possuem a participação dos alunos. Eu sempre falo que vocês devem escrever, e, e aí eu vou responder todas as dúvidas, e é o que fez Silas, o aluno Silas, de Teoria Sociológica 2, me fazendo algumas perguntas sobre os intelectuais na obra de Antônio Gramsci, do livro Os Intelectuais e a Organização da Cultura, que nós trabalhamos há algumas semanas. Muito bem, foram perguntas realmente importantes e que eu acho que renderiam uma aula. Eu não sei o tamanho desta aula, mas, independentemente de qualquer coisa, vamos procurar responder. Eu já fiz uma resposta por escrito, inclusive demonstrando e selecionando alguns fragmentos e sendo bem explicativo. Eu acho que seria motivo para gravar um vídeo, que são perguntas muito importantes e podem ser a dúvida de vocês pode ser as mesmas que o Silas teve. Mas então vamos lá. Eu selecionei aqui, eu enviei um e-mail para vocês com essa resposta por escrito, e neste vídeo procuraremos então desenvolver uma aula sobre estas perguntas feitas pelo acadêmico Silas. Muito bem, vamos às primeiras aqui. A primeira pergunta que ele fez, que eu consegui selecionar. Gramsci pode não considerar os professores como intelectuais, caso eles não produzam um conhecimento científico? Bom, esta resposta eu disse que destaquei a passagem 118, da página 118, de Os Intelectuais e a Organização da Cultura, em uma parte específica que é denominada de Organização da Escola e da Cultura. Essa parte deixa bem evidenciada a questão que Silas coloca. Está descrita nessa passagem. A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema racional. A escola profissional destinava-se às classes instrumentais, ao passo que a clássica destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais. Então, nesta passagem, eu respondo a Silas. Como você pode ler na primeira parte do texto, intitulado Formação dos Intelectuais, os intelectuais são aqueles elementos da sociedade que possuem uma capacidade organizativa, orgânica ou técnica administrativa. Este é um ponto fundamental. Por quê? Porque Gramsci fala, não é possível dizer ou falar sobre os não intelectuais. Isso não existe. Todo ser humano é um intelectual. Por quê? Porque a vida, o cotidiano, o mundo, faz as pessoas pensarem de forma imediata ou de uma pausa mais longa, mas as pessoas refletem sobre o mundo e sobre as coisas que acontecem em sua vida e tomam decisões a todo momento. Então, não existe ser humano que não pense. Pensar é uma extensão, é o que nos caracteriza como seres humanos. Então, dito isto, para Gramsci não é possível
falar em não intelectuais. No entanto, existem os intelectuais e intelectuais. Existem os intelectuais que praticam, os intelectuais que exercem a função de intelectuais, e os intelectuais, porque o que Gramsci caracterizaria como intelectual? Ele descrevia aqui a capacidade de organização e a criação de um sistema. O intelectual é aquele que articularia, que organizaria. Portanto, há intelectuais que não desenvolvem as atividades dos intelectuais, não assumem o papel dos intelectuais. Acho que é basicamente isto que eu quero dizer. Então, é esta questão, quer dizer, nós temos os intelectuais que organizam, que estruturam, que sistematizam a sociedade. Por exemplo, o empresário. O empresário é alguém que reúne e que possui os meios de produção. Ele tem o controle da matéria-prima, ele tem o controle das instalações da fábrica, ele tem acesso às técnicas, ele tem acesso por exemplo, a contratação e o gerenciamento do trabalho cotidiano exercido em sua fábrica. E o sindicalista é um intelectual orgânico? Sim, porque o sindicalista reúne a classe trabalhadora em piquetes, em greves, e exigindo melhores salários e melhores condições de trabalho. O partido por exemplo, o chefe partidário, aqueles que militam em um partido, são intelectuais orgânicos? Sim, porque o partido político tem como objetivo não somente a atuação do âmbito político, mas a mudança através da política, por exemplo, das diretrizes adotadas por um governo, pelas diretrizes adotadas por um Estado. Então, vejam, os intelectuais orgânicos não estão somente ligados à esquerda e aos grupos revolucionários. Não. Os intelectuais orgânicos estão muito mais no âmbito do liberalismo moderno do que no espectro da esquerda. E aí vem essa definição, que são os intelectuais orgânicos e os intelectuais tradicionais. Ora, os intelectuais tradicionais, eles teriam uma dimensão, por exemplo, orgânica. É possível. Em algum momento, Gramsci evidencia que sim. Que talvez é possível que o intelectual tradicional assuma uma função orgânica. Mas a distinção que Gramsci coloca no seu texto, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, basicamente é esta perspectiva de que os intelectuais tradicionais são aqueles intelectuais que estão ligados à manutenção de um status quo, a uma conservação de uma visão de mundo, de condições, por exemplo, na defesa de uma ordem já pré-existente, já pré-estabelecida. Não teriam aquela capacidade organizativa que possibilitaria uma revolução, uma transformação. Os intelectuais tradicionais, não, eles operam para
que a tradição se mantenha, que os estamentos se mantenham. Então, ele opera no sentido de conservar. E o intelectual orgânico, ele circunda em um espectro muito mais moderno, muito mais liberal. Eu acho que a distinção é esta, né? Está exatamente aí essa diferenciação. Mas também não devemos pensar que o intelectual tradicional é anulado pelo intelectual orgânico, né? Não sei. Tá? Vamos continuar, então. Vamos lá. Os intelectuais são aqueles elementos da sociedade que possuem uma capacidade organizativa e técnico-administrativa, uma certa capacidade dirigente e técnica. Na página 5, né, a seguinte passagem revela: todos os homens são intelectuais. Poder-se-ia dizer, então, mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. Essa é a diferença. É possível falar de não intelectuais porque não existem não intelectuais, mas a própria relação entre o esforço de elaboração intelectual cerebral e o esforço muscular nervoso não é sempre igual. Por isso, existem alguns graus diversos de atividade específica intelectual. Definindo, os professores serão considerados intelectuais, mas somente alguns serão orgânicos, sobretudo os professores das escolas consideradas clássicas, que destinavam-se às classes dominantes e aos intelectuais, ou seja, as escolas clássicas tinham um aspecto de formar a elite. De formar a elite. Por exemplo, é o que a Universidade de Coimbra representava na época do Brasil colônia. Somente os filhos da elite portuguesa teriam acesso a Coimbra, iriam lá para se formar em direito. Ou seja, para quando voltassem, ocupassem os estratos dominantes da sociedade, ou seja, a capacidade de organização desta sociedade. Então, dentro de uma função orgânica. Tá? Então, muito diferente dos intelectuais, das escolas profissionais e instrumentais, ou seja, aqueles indivíduos que cumprem uma função especializada. Eles pertenceriam a uma gradação inferior de intelectuais. Assim, não poderiam ser chamados de intelectuais orgânicos. Muito bem. A pergunta 2. A pergunta 2 é: como um partido político desempenha na sociedade civil a mesma função do Estado? E aí eu respondi. Na página 14 encontramos a seguinte passagem: o partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que representa na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado. De modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a fusão entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o grupo dominante, e os intelectuais tradicionais. E esta função é desempenhada pelo partido precisamente em dependência da função fundamental, que é a de elaborar os próprios componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como econômico, até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política. E aí eu explico. Tanto o Estado quanto o partido gravitam sobre a esfera política. Qual a função da política? A resposta é politizar, ou seja, formar quadros de intelectuais, tal como faz os grupos dominantes, no caso, os intelectuais tradicionais, que surgirão como lideranças políticas, ou seja, intelectuais orgânicos com capacidade organizativa. Os intelectuais tradicionais circundam as camadas dominantes da sociedade. Então, vejam, quando eu afirmo, voltando,
na citação, partido político para todos os grupos é precisamente o mecanismo que representa na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado. Ou seja, o partido político e o Estado são duas vertentes, duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, eles gravitam em torno da esfera do político. Né? Ou seja, eles compõem, são componentes de uma estrutura política, tanto o partido quanto o Estado, como uma instituição. Duas instituições. Tá? Então, de um modo mais fácil e sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a fusão entre intelectuais orgânicos de um grupo dominante, os intelectuais e os intelectuais tradicionais. E esta função é desempenhada pelo partido, precisamente em dependência de sua função fundamental, que é elaborar os próprios componentes e elementos de um grupo social, nascido e desenvolvido como econômico, até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes. Ou seja, tanto o partido político quanto o Estado, por exemplo, através da escola, possui o objetivo de politizar, talvez não uma camada, toda a sociedade, mas criar uma elite capaz de estruturar e organizar a sociedade. Os intelectuais tradicionais, eu não vejo essa separação entre intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos. Em algum momento, os intelectuais tradicionais ocuparão uma função orgânica, ao ponto de, mesmo mantendo o status quo, mesmo mantendo um grupo e uma elite, porque para manter um grupo e uma elite no poder, é preciso assumir uma função orgânica de manutenção desse status, de manutenção desse lugar que a elite ocupa. Este é um ponto importantíssimo. Então, mesmo os intelectuais tradicionais, eles ocuparão uma função orgânica. Ocuparão. Isto é o que ocorrerá. Agora, penso que Gramsci, quando ele separa, ele faz essa separação entre intelectual orgânico e intelectual tradicional, conservador, ele toca numa mola mestra, que é a seguinte questão. Os intelectuais orgânicos, ele é um agente moderno. Ele é capaz de estruturar e organizar a sociedade e sistematizar esta sociedade. Vejam, no caso do empresário, no caso do sindicalista, que são funções novas. É a capacidade, por exemplo, de revolucionar. É uma dinâmica moderna. Agora, são os intelectuais tradicionais, embora eles assumam funções orgânicas. São os antimodernos. São aqueles medievais que querem manter a sociedade piramidal de ordens, aqueles que oram, aqueles que administram, exercem a política, aqueles que trabalham. Tá? Não que o clero não governe, não exerça a política também. Os que oram, né? Que ocupam o topo da pirâmide, o pináculo. Mas eles possuem essa função de manter tudo como está. Embora não podemos falar que o intelectual tradicional não assuma funções orgânicas de organização, sistematização, mas ela possui um viés conservador.
de manter os velhos estamentos. O intelectual orgânico, ele é um agente novo. Ele não é mais o clero medieval, o sindicalista, o burgo, o burguês, o comerciante, como a nova classe social, ela não quer conservar, por exemplo, o caso dos iluministas, que criaram uma filosofia radicalmente anticlerical e antimonarquista, e disseram, olha, todo poder emana do povo. Os iluministas são intelectuais orgânicos. Eles possuem esta capacidade. São filósofos, são intelectuais que exercem, né? E que a função deles não é só tergiversar, pensar e analisar, não. Eles defenderam o seguinte aspecto, por exemplo, há que se derrubar o poder monárquico, há que se derrubar o poder clerical, todo poder deve emanar do povo. O Rousseau, no Contrato Social, quando ele fala, olha, se todo poder emana do povo, o povo deve se organizar e criar um consenso, eleger alguém que irá governar para todos. Aí é criado a esfera pública, né? Ou seja, não é mais o rei, o poder não emana da realeza, o poder emana do povo. Isso é uma função orgânica, de organização, de reestruturação, de proposição de uma nova. Karl Marx é um exemplo de intelectual orgânico, quando ele fala, olha, há uma estrutura de exploração, a divisão social do trabalho, a sociedade é dividida em classes, e é necessário haver uma ruptura, deverá existir uma coletivização da produção, uma distribuição da riqueza. Isso é uma função orgânica, uma função revolucionária. Então, não que os intelectuais tradicionais não sejam, não possuem uma função orgânica também, não sejam intelectuais que vão aí exercer o papel de intelectuais, mas a função deles é conservar, onde o orgânico assume uma função de reorganizar e sistematizar o novo, é a revolução, é a atividade moderna. E não é uma atividade conservadora. Então, nós temos intelectuais, talvez Gramsci tenha podido dizer que são intelectuais modernos, que assumem funções orgânicas. Porque quando ele fala de intelectual orgânico, os intelectuais tradicionais também são orgânicos, possuem funções orgânicas. Agora, se Gramsci fala intelectuais modernos, que assumem funções orgânicas, aí ele diz, intelectuais modernos. Então, são as novas instituições que surgem, os burgos, os sindicatos, os movimentos filosóficos, como os iluministas, como os marxistas, como os anarquistas. Então é isso, quer dizer, um intelectual moderno. Né? Então, você aí possui uma distinção. Então, isto é interessante. A resposta 3, há uma terceira pergunta. Os tradicionais seriam intelectuais da classe dominante? Então, eu acho que acabei de responder, né? E por que eles se uniriam, caso tivessem pressupostos contraditórios aos orgânicos? Eu acho que eu respondi isso também. Eu acho que tanto os tradicionais quanto os modernos orgânicos, vamos falar assim, os intelectuais modernos, que assumem funções orgânicas, os intelectuais tradicionais conservadores, que
possuem certamente funções orgânicas. Gramsci não vai falar isso, que intelectual. Mas tem uma passagem ali que ele fala que o clero, por exemplo, assume uma função orgânica. É evidente que assume. Né? Mas eu acho que ele quer falar muito mais o intelectual moderno e o intelectual medieval, conservador. O intelectual revolucionário e o intelectual conservador, que defende a manutenção do status quo. Acho que é isso. Então, a sua pergunta, vamos voltando à sua pergunta. Os intelectuais orgânicos podem ser considerados intelectuais opositores às concepções mais progressistas? Não, os intelectuais orgânicos descritos pelo Gramsci são os intelectuais progressistas. Poderia chamar isso, intelectuais progressistas que funcionam, que operam, que assumem funções orgânicas. Beleza. E aí, então, os conservadores seriam os que não são progressistas, são conservadores. Os intelectuais tradicionais, assim, tradicionais. Então, os opositores, eles são, vejam, eles são contrários às ideologias dominantes. Por exemplo, ao domínio da religião, tal como era na Idade Média, através da Santa Inquisição, da Companhia de Jesus. Sim, tá? Mas os progressistas, os intelectuais orgânicos, e é isto o sentido, eles querem impor uma nova ordem, que seja uma ordem liberal burguesa, que seja uma ordem anarquista, que seja uma ordem comunista, socialista. Então, sobre este âmbito, sobre isso que circula o movimento. Bom? Então, eu acho que aqui eu respondi. Tá? Acho que eu respondi. Ó. O intelectual, eu citei aqui a resposta da 3, né? Destaquei a página 4, definição de intelectual orgânico, que é cada grupo social nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, um modo orgânico, uma ou mais camadas intelectuais que dão homogeneidade e consciência à própria função. Ou seja, então, se eu sou uma classe social, se eu sou um grupo social, eu devo ter os meus líderes, aqueles que organizam a minha classe. Essa é a função do intelectual orgânico. Não apenas no campo econômico, mas também no social e político. O empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito. Deve-se anotar o fato de que o empresário representa uma elaboração social superior, caracterizado por uma certa capacidade dirigente e técnica, isto é, intelectual. Ele deve possuir uma certa capacidade técnica, não somente na esfera restrita da sua atividade, de sua iniciativa, mas ainda em outras esferas, pelo menos nas mais próximas da produção econômica. Deve ser o organizador de massas, de homens, deve ser o organizador da confiança dos que investem em sua fábrica, dos compradores. Ou seja, então não é só o sindicalista, é o empresário também. O intelectual orgânico assume essa função liberal burguesa e moderna, a capacidade organizativa. Por isso que eu digo que os intelectuais tradicionais, eles assumem também funções orgânicas,
Porque se você for pensar, né, embora ele fale, organizador de uma nova cultura, de um novo direito. É o novo, é o moderno, o progressista, que se contrapõe ao intelectual tradicional. E aqui a definição da página 5 de intelectual tradicional. Cada grupo essencial, estou citando, 2. Cada grupo essencial, contudo, surgindo na história, a partir da estrutura econômica anterior, e como expressão do desenvolvimento dessa estrutura, encontrou, pelo menos na história que se desenrolou até os nossos dias, categorias de intelectuais pré-existentes, as quais apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade histórica, é a dos eclesiásticos, que menosprezam durante muito tempo, numa leitura da fase histórica, que é parcialmente caracterizada, aliás, por este monopólio, alguns serviços importantes. A ideologia religiosa, isto é, a filosofia e ciência da época, através da escola e da instrução, da moral, da justiça, da beneficência, da assistência, etc. A categoria dos eclesiásticos pode ser considerada como a categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária. Então, ele admite aqui que o intelectual conservador, os eclesiásticos, pode ser considerado uma categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária. Era juridicamente equiparada à aristocracia, com a qual dividia o exercício da propriedade feudal da terra, do uso dos privilégios estatais ligados à propriedade. Mas ele não gerou novo. O que Gramsci está pensando é na revolução. O intelectual orgânico é o agente de uma revolução, mas não necessariamente a revolução socialista. Mas ele está falando, olha, é possível que um partido comunista, ali, os dirigentes partidários, é a elite de intelectuais orgânicos do partido. Então, é isso, quer dizer, ele cria uma categoria de intelectual para o mundo moderno. Não necessariamente de esquerda, os socialistas, mas ele fala, os empresários também são uma elite orgânica. Por quê? Porque o Gramsci, ele sempre está pensando no seguinte, como a burguesia constrói a sua hegemonia. Ele não está interessado em como os eclesiásticos, os intelectuais tradicionais construíram, por exemplo, e mantiveram a manutenção do feudo e das ordens religiosas. Isso corresponde ao passado. Ele quer entender como a burguesia moderna, como a elite liberal burguesa, se mantém no poder. E aí não é necessariamente um copia-cola, mas ele quer colar na burguesia para entender como a burguesia constrói a sua hegemonia. E é a partir daí que existe uma possibilidade de que a esquerda, os socialistas, também comecem a entender essa dinâmica criada pela burguesia, pela elite liberal burguesa, e aprendendo com a elite liberal burguesa, a esquerda, os socialistas, comecem a formular um projeto revolucionário, de uma revolução marxista, de uma revolução socialista comunista. Então, é isto. Por isso que eu precisava dar essa aula, com base nas perguntas de Silas Miquel, porque tudo bem, há a resposta ali que vocês podem ler, mas há uma análise também.
Então, eu coloco aqui, o intelectual tradicional é um intelectual conservador, monopolizadores de uma ordem pré-existente que difundem os velhos dogmas, a velha ordem. Diferentemente, os intelectuais orgânicos possuem uma capacidade organizativa, operam dentro de uma dinâmica moderna que afronta os velhos dogmas, desafia a ordem pré-existente, ou seja, a esfera burguesa com a capacidade organizativa, capaz de refutar verdades pré-estabelecidas, estruturas rígidas, inovação, capacidade de subverter e revolucionar. É isto, é o que se dá dentro dessa revolução burguesa, né? É o que se dá. Gramsci está pensando nisso, quer dizer, como se dará essa revolução. Então tem que aprender com a elite burguesa. Tá? Aprender com a elite burguesa, porque é ela que dará esta possibilidade da revolução. Tá bom? Jóia, então, estou falando há 1 hora aqui. Eu acho que expliquei, né, bem ou mal. E aí nós vamos avançando então. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Até mais.